Nós tivemos aqui em planeta Terra, nessa região que nós estamos aqui, a etapa da primeira dimensão, onde o mundo ainda não era sequer bidimensional. Era um mundo onde estavam começando a surgir os primeiros princípios de vida, só lembrando que esse processo já aconteceu algumas vezes. Algumas vezes nós já retroagimos a ponto desse processo ser reiniciado. Só deixa essa parte aí que a gente volta a falar dela daqui a pouco. Então nós tivemos a era aqui da primeira dimensão, que era o momento onde as bactérias estavam se reunindo, onde as condições climáticas estavam se organizando, onde aquilo que alguns chamam de serafins, alguns chamam de anjos, alguns chamam de almas novas, outras culturas chamam de almas do Gulf. Se eu for me estender aqui aos rótulos, são muitos, mas todos estão falando da mesma coisa, que é a chegada nessa dimensão, vamos chamar de almas novas, de seres que nunca tinham encarnado. Então eles eram puramente etéricos e ficavam aqui. Essa era a primeira dimensão. E até que começaram a criar, a desenvolver o contato com essa materialização do planeta Terra, né, com a terra concreta, com a água concreta, com o ar concreto, com o fogo concreto, porque o corpo deles eram desses mesmos elementos, mas muito mais etéricos. A nossa matéria é luz condensada. Eu não sei se vocês já viram nesses filmes de multiverso, eu quero até pedir a Biel um dia desse para a gente falar sobre isso. As pessoas ali são mostradas como, né? Está aqui o físico, e depois vai vindo uma série iguais a ela. Ou seja, ali está saindo do corpo físico e indo cada vez mais para o etérico, para o etérico, para o etérico, para o etérico. Então, essas almas novas fizeram o inverso desse movimento que eu falei aqui agora. Elas ficavam no etérico, convivendo aqui com a atmosfera material, foram começando a trazer uma condição cada vez mais material, cada vez mais material. Isso ao longo de bilhões de anos. Então, essa é a primeira dimensão. À medida que começou-se a se ter o domínio do fogo, o homem começa a tomar conta dos 4 elementos. Já não é mais acidentado ou morto ou sacrificado ou sei lá, por esses elementos. Quando eles passam a desenvolver um convívio a ponto de começar a dominar. É também quando começa a caça. Só na época que começou a caça que aqui começou a abrir, ó, a abertura desse polegar, porque os primatas eles têm mais aqui, né? Essa abertura criou uma cultura humana, um ser humano que começou a caçar, que começou a ter um domínio maior sobre tudo que ele pegava. E isso trouxe uma modificação imensa, começou-se a trazer comida cozida, pararam de comer coisas cruas, trouxeram uma série de... Esse agora nós estamos falando da bidimensão, que é o momento em que existe aqui um ser que já tem uma condição superior para lidar com o que aqui é criado. O que é criado aqui? O fogo, a água, a terra e o ar. Então nós estamos falando agora da segunda dimensão. É óbvio que aqueles seres que estavam ali na primeira dimensão, que nós chamamos aqui de serafins, disso, daquilo, demoraram um tempo para poder entender qual seria o futuro deles ali. Mas à medida que eles foram se sentindo cada vez com mais peso, mudando a sua gravidade, eles pararam de voar, de volatilizar, que eles começaram a colocar o pé no chão, eles ali já começam a ter um contato com a segunda dimensão. Não estou dizendo que eles chamavam assim na época. Às vezes os rótulos faz com que nós nos afastemos do conteúdo principal. Um rótulo, minha gente, não diz nada. Um rótulo é para arquivar um livro numa biblioteca, mas não é o rótulo do livro que vai dizer o conteúdo do que está ali escrito. Então, vocês já viram cansado de dizer que eu não gosto de rótulo por causa disso, porque as pessoas ficam no rótulo e acham que o rótulo diz tudo. Não, pelo contrário. O rótulo, pelo contrário, ele não diz nada. E às vezes até atrapalha. Então, eles ali já começaram a ter uma previsão de futuro
bem como aqueles que já estavam vivendo ali a sua segunda dimensão, dominando o fogo, dominando a água, trazendo a água para ser junto do fogo. Imagina água quente. Pensa isso aí nesses primeiros seres de segunda dimensão que viviam em lugares extremamente frios. O quanto que isso não aumentou a qualidade de vida, o quanto se desencarnou menos pessoas e o quanto que eles passaram a, cada vez mais, os seus filhos e netos e bisnetos irem encarnando sem desprender tanta energia para aguentar, por exemplo, o frio, o gelo, sem precisar se envolver em couros de animal, que muitas vezes eram sacrificados ali, as pessoas já entravam ali dentro, né? Um convívio muito denso. Começaram a ter um convívio mais sutil. E ao imaginar isso, é claro que eles podiam já começar ali a estar entrando em contato com o futuro deles, que era a terceira dimensão, que é o momento, o ápice. Temos certeza que estamos na terceira dimensão. Por exemplo, uma das revelações da gente ter certeza da terceira dimensão foi o período das descobertas, o momento em que essas navegações saem e revelam para o mundo mais um continente. Essa é uma das maiores provas de que estávamos ali já numa terceira dimensão. A cabeça humana, o raciocínio humano, a ciência humana, a inteligência da força humana estava, imagine, antes se acreditava que caía-se num precipício, não tinha nada ali, o mar é isso. Ó, tá vendo até ali? Bota aí o binóculo, tô vendo. Dali em diante é um precipício, a gente caía ali, vai cair. E muitos achavam que ia para o inferno ainda. Então você imagine o que era essa lógica para a lógica como explosão que deu no momento que disse, não é nada disso. Vamos aqui, ó, tá aqui, tem outro continente, tem outra terra, terra à vista. A ampliação do olhar de todos para esse planeta. Tinha muita gente que não acreditava. Dizia assim que nada, eles estão dando a volta por aqui mesmo. Deve estar chegando em algum lugar aqui do velho mundo mesmo, que eles não viram e estão achando que é isso. Então, para vocês terem uma ideia. A mesma coisa foi quando o homem teve a Lua. Ali já se começa a ver o nosso futuro para a quarta dimensão. E até hoje tem muita gente que não acredita que o homem foi na Lua. Acha que tudo aqui... Tem gente que acha que da Rede Globo, imagina. Se a Rede Globo teria uma tecnologia para fazer tudo aquilo que aconteceu. Tem muita gente que não acredita nos satélites que vão para ir para cima. Tem gente que acredita que a Terra é plana. Então, quando a gente vê isso, fala, mas tem gente ainda que acredita que a Terra é plana? Aí a gente vê mesmo que tem muitos de nós que ainda está com a consciência tridimensional, e aqueles que conseguem perceber que o homem realmente esteve na Lua, que nós temos satélites em tudo quanto é lugar, aí em cima, já começa a enxergar o nosso futuro, porque a quarta dimensão, ela existe acima da nossa atmosfera. É outra realidade dimensional ali. Nós, por exemplo, se formos expostos, se pudesse eu pegar Gabriel pelo pé aqui, jogar lá em cima, ele chegar lá na quarta dimensão, tadinho, não voltava nada do nosso Biel, não é? Se abrir ali a janela do avião, só ali já o negócio já daria um negócio violento. Então, nós dali já estamos, que conseguem acreditar e ver, claro, que o homem foi à Lua, claro que tem essas máquinas aí, claro que tem. Já está começando a ter uma visibilidade sobre a quarta dimensão.